E hoje nós vamos refletir um pouco aí sobre a palavra do Senhor. E o nosso texto base vai ser Mateus 4, versículo 4. Então, Mateus 4, versículo 4, para você que está com sua Bíblia física. E para quem está com ela digital. E aqueles que nos acompanham de casa, né? Abram em suas Bíblias, acessem os seus smartphones, tablets. Todos encontraram? Amém? Então esse texto que nós vamos ler, ele vem de uma passagem bem interessante. Então assim, a gente acaba lendo, passando, ouvindo, e às vezes a gente percebe e depois se esquece. Mas esse texto, então, ele fala que, no contexto ao qual ele está inserido, que Jesus ele foi levado pelo Espírito de Deus para o deserto para ser tentado. Então, quando a gente vê assim, acaba por esquecer, né, que quem leva Jesus para ser tentado por Satanás é o Espírito de Deus, né? É o Espírito Santo que conduz Jesus até o deserto. E ali Jesus, então, fica ali em jejum durante 40 dias. E depois desses 40 dias ele acabou sentindo fome. E quando ele sente fome, então Satanás vem para tentar Jesus. E ele vira então para Jesus e fala assim: olha, você está com fome? Pega aquela pedra ali, você não é filho de Deus? Transforma aquela pedra em pão e mata a sua fome. E aí então vem a resposta de Jesus, que é o nosso texto de hoje, Mateus 4:4. É o nosso texto base, mas nós não ficaremos apenas nele. E diz assim: ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então, Jesus vira ali para o seu tentador e diz o quê? Que não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então, quero meditar com os irmãos, estudar com os irmãos nessa noite, esse texto que nos traz o quê? A palavra de Deus. Então, a palavra aqui, ela vai então servir para nós, primeiramente como um alimento. Então, não somente o pão, assim então como o pão vem nos alimentar, a gente fala o pão, a comida que nós comemos todos os dias, como esse alimento, ele vem para alimentar o nosso corpo físico, alimentar nossa vida, a palavra também, ela serve como alimento. E para aqueles que gostam do grego, que gostam de buscar lá no grego, a palavra que neste texto, ela vem então como rema. Tem aí aquela tradução da palavra, rema e o logos. Nesse texto a palavra ela vem como rema. Eu lembro até hoje do sermão que o pastor João pregou sobre o rema, de vez em quando ele ainda comenta. Então o rema, a palavra que ela vem e nos fala, o Espírito Santo nos fala ao nosso coração. Ele vem ali e pela segunda vez ele vem de forma específica ali no nosso coração e nos fala através daquela palavra. Então aqui a palavra ela vem com essa tradução do grego em rema e não o logos. Então, de que forma nós podemos nos alimentar então dessa palavra? Como a palavra nos serve de alimento? Então, a primeira coisa que nós podemos dizer é o quê? Que a palavra ela vai nos servir de alimento basicamente quando nós lemos a Bíblia, quando nós ouvimos sobre a palavra, quando ela está sendo pregada ou ensinada. Então, são as formas que nós temos aí de nos alimentarmos com essa palavra.
Então, nesse momento agora que vocês estão ouvindo, né, que nós estamos ouvindo sobre a palavra de Deus, então ela serve como alimento. Mas isso quer dizer que eu estou me alimentando porque eu estou ouvindo essa palavra? Simplesmente ouvir falar, ouvir a palavra falada, né, fazer a leitura da Bíblia, fazer um estudo bíblico, isso é o suficiente para que eu possa ser alimentado? Vir à igreja, ouvir o sermão de casa, fazer a leitura, né, como se lesse apenas mais um livro, isso me serve como alimento à palavra? Então, essa palavra, nós podemos nos alimentar dela ouvindo, lendo e estudando. Porém, para que ela sirva de alimento, né, ela precisa aí que o Espírito Santo, né, esteja aí agindo em nossas vidas e nós possamos fazer isso em reverência, em devoção. Então, se não for em reverência, não for em devoção, né, a palavra não nos alimenta. Então, nosso primeiro ponto... Apareceu. Então, nosso primeiro ponto, a palavra, né, essa palavra que nos alimenta, né, ela vai ser a palavra, ela vai ser vida. Então, por que vida? Sem alimentarmos, nós conseguimos viver? Sem comida, né, sem ir lá e comer todos os dias ali, mesmo que uma vez por dia, nós vamos conseguir viver, né, por muito tempo? Algumas pessoas já tentaram, né, fazer como Jesus aí, ficar 40 dias sem comer e morreram. Então, nem que uma vez aqui e outra vez ali, eu preciso que me alimentar, senão eu vou morrendo aos poucos. Então, o nosso corpo ele vai se desfazendo sem o alimento. Então, a palavra, ela vai ser o quê? Vida. Então, nós precisamos nos alimentar para termos vida. E o texto, então, em João 6, 63, cadê? Apareceu. Então, João 6, 63, diz assim: o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que vos digo são Espírito e vida. O texto em João, então ele fala que o Espírito é o que vivifica, e a carne para nada serve. Porém, nós cuidamos mais da nossa carne, nós cuidamos mais de alimentar o nosso corpo físico do que alimentar o nosso espírito. Então, como nós estaremos vivendo sem alimentar o nosso espírito? Como nós estaremos vivendo, né, sem ingerir ali o nosso alimento? Cuidamos do nosso corpo, comemos, né, às vezes até muito. A gente exagera aí na quantidade que come, começa a aparecer uma gordurinha aqui, né, um pneuzinho acolá. Porém, o nosso espírito está seco, magro, definhado, por falta do alimento. Então, essa palavra ela vai tornar vida para nós pela ação do Espírito Santo em nossas mentes e também no nosso coração. Então, eu pego a Bíblia para ler, eu preciso ter uma reverência diante do Senhor, de ao ler aquela palavra, que ela venha me dar crescimento, que ela venha me dar um desenvolvimento, né, uma relação, um relacionamento com Deus. Então, se eu pego a Bíblia para fazer ali a minha leitura, né, diária, minha leitura bíblica anual, e nessa leitura bíblica eu vou ler ali, vou ler hoje porque eu preciso completar o texto de hoje, me marcar meu xizinho, e aí, né, vou lá, deixo um tempinho ali, estou ali lavando minhas panelas, saio correndo ali, faço a leitura rapidinho e volto para minhas panelas. Ou a criança está lá chorando, né, aí eu aproveito ali a dormir um pouquinho, vou correr, vou ler antes que ela acorde. Então essa leitura, ela não está servindo de alimento. Uma leitura que eu simplesmente vou lá e leio para cumprir algo que
eu coloquei como meta para mim, de nada vai resolver como alimento. Talvez eu aprenda alguma coisa, veja algo ali para o meu intelecto, mas para o meu espírito, de nada resolve. Então essa palavra, ela precisa ter a ação do Espírito. O Espírito Santo de Deus, ele precisa ser reverenciado. E ao lermos essa palavra, ela vai se tornar então vida em nossas mentes e no nosso coração. E à medida que nós vamos lendo, que nós vamos conhecendo, que nós vamos aprendendo, então isso vai se tornando verdades em nossas vidas. Isso vai nos enchendo, vai nos preenchendo da palavra do Senhor. Já ficou muito tempo sem utilizar uma palavra, e aí quando você fala ela assim, ela soa estranho. Já aconteceu isso? Eu como professor, né, afastado de sala de aula, e fico muito tempo sem falar da história, como já me aconteceu de ficar afastado em 1 ano, 2 anos, da sala de aula. Quando eu vou para a sala de aula, falar ali daquele contexto, eu me sinto meio perdido. Parece meio estranho, parece que é fora do contexto. Mas com o tempo, à medida que você vai ali se relacionando, o negócio começa a ficar tão mais comum, tão mais natural. Da mesma forma é a palavra do Senhor. Se nós não tivermos ali constantemente no relacionamento, numa busca, num falar com o Senhor, num buscar um crescimento, em alimentar o nosso espírito, a palavra acaba nos tornando estranha. Não vai fazer mais sentido a Bíblia para nós. Os sermãos vão acabar deixando de ser algo que me interessa. Eu vou ouvir, mas não vai me fazer sentido. Aí eu vou vir para a igreja para cumprir uma tabela, para fazer ali a minha devocional semanal. Aí vou chegar aqui, vou esperar a hora de ir embora. Vai ser cansativo, vai ser chato. Porque isso já não faz mais sentido. Meu espírito, ele está faminto. Ele está fraco. Nós precisamos alimentar o nosso espírito. E à medida que nós nos alimentamos, essa palavra, ela vai nos moldando, ela vai nos modelando, ela vai nos transformando e vai nos fazendo cada dia mais semelhantes a Cristo. Sem a palavra, sem o entendimento, sem o conhecimento, como nós vamos ser semelhantes a Cristo? Como nós iremos crescer até atingir a estatura do varão perfeito? Se eu não comer, se eu não me alimentar, eu vou enfraquecer. Se o meu espírito não se alimenta, ele se enfraquece. E cada vez estaremos mais longe, mais diferentes de Cristo. E aí buscaremos alimento em outro lugar. Na música do mundo, nas novelas, nos filmes, nos seriados, que hoje está tão fácil, né, da gente ter acesso. Temos internet de boa qualidade, temos várias plataformas aí que nos fornecem um alimento que não é Cristo. No segundo ponto, Jesus, então, ele deve ser o nosso alimento diário. Então, do que você tem se alimentado diariamente? Qual tem sido o seu alimento diário? Se você parar hoje e pensar aí no seu dia, na sua semana, no seu mês, o seu tempo foi dedicado ao quê? O que você buscou na sua vida aí como alimento?
Ah, eu tinha um tempo vago ali, um feriado, estava em casa. O que eu fui fazer com esse tempo? Eu fui me alimentar com o quê? Falei, opa, hoje é feriado, vou aproveitar, vou ler a Bíblia. Vou ouvir louvores, vou cantar. Vou ler o livro da escola bíblica. Vou assistir a lição da escola bíblica umas 2, 3 vezes para que eu possa compreender, entender de fato, né, o que está sendo ensinado. Vou fazer anotações para depois postar. Vou fazer um comentário no grupo, né, lá de leitura bíblica. Nossa, eu estava lendo aqui e o Senhor, né, me falou isso, eu queria compartilhar. Do que você tem se alimentado? Jesus tem sido o nosso alimento diário? Meu espírito tem se alimentado de Jesus todos os dias? Às vezes não. Em algumas situações nós não temos nos alimentado. E João traz lá no capítulo 1, versículo 14, e diz assim: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. E o Verbo se fez carne. A palavra se fez carne. Jesus, ele deve ser o nosso alimento. É Ele que nos serve todos os dias como fonte de alimento, fonte para nos levantarmos, para seguirmos. É Ele que nos dá força para prosseguirmos. Então, da mesma maneira então que nós temos aí que nos alimentar, temos que comer para ter força física, nós precisamos também nos alimentar da palavra, para termos força espiritual. Sabemos que nós vivemos hoje uma situação bem complicada, e as pessoas buscam informação que não vem edificar suas vidas. Passo o dia buscando informações de quantas pessoas morreram, quantas pessoas estão doentes. Se perdem em jornais, em notícias de assassinatos, mortes. Isso não edifica a sua vida. Isso não te alimenta. Pelo contrário, isso vai te derrubando. Isso vai enchendo a sua mente de coisas que vão te desviar a atenção de Deus. Deus está no controle, Deus está à frente. Deus sabe de todas as coisas. Cabe a nós nos fortalecermos espiritualmente. Então, a fraqueza espiritual, ela vem dessa falta de alimentar o nosso espírito. Falta de nos alimentarmos com a palavra do Senhor. Falta de buscarmos reverência diante do Senhor, estudarmos a palavra, conhecermos Jesus verdadeiramente. Pararmos de nos enganarmos dizendo que eu conheço Jesus, sendo que na verdade eu ainda não conheço. Meu espírito não tem força nem para conseguir louvar ao Senhor. É necessário que nosso espírito se fortaleça. E quanto mais nós buscarmos a palavra e nos alimentarmos, mais nós cresceremos espiritualmente. Mas nós estaremos nos desenvolvendo espiritualmente. Porém,
A palavra, ela não é fácil de ser digerida. Não é fácil a gente compreender o que as Escrituras nos traz. Apocalipse 10, versículo 9 e 10, diz assim: E fui ao anjo, dizendo-lhe, dá-me o livrinho. E ele disse-me, toma-o e come-o. E ele fará amargo o teu ventre, mas a tua boca será doce como mel. E tomei o livrinho da mão do anjo e comi-o. E na minha boca era doce como mel. E havendo-o comido, meu ventre ficou amargo. Quando a gente fala, de comer, ali em Apocalipse, esse comer a palavra, Aí eu coloquei até uma figurinha ali, de uma Bíblia mordida, Nós não iremos, rasgar ali as páginas da Bíblia e comer o papel. Ninguém vai literalmente, na hora do almoço lá, colocar a Bíblia no prato ali junto da comida. Hoje eu vou rasgar umas folhas ali e vou me alimentar da Bíblia. Então, o que vem a ser esse comer, então, da palavra ali, que vem a ser esse digerir a palavra, é nada mais do que o que nós estamos vendo, que nós estamos meditando nessa noite. O alimento, ele vem da compreensão. Quando nós compreendemos o que a Bíblia tem a nos dizer, quando nós entendemos o propósito de Deus para as nossas vidas, quando nós entendemos o sentido do que o Evangelho tem nos trazido para nossas vidas, isso nos serve como alimento. E ali então, em Apocalipse, quando João come do livro, e na boca era doce, o falar a palavra, o repetir a palavra é muito fácil. Porém, no estômago ela se torna amarga. A digestão, digerir aquilo que está sendo falado, que está sendo estudado, isso despende tempo, de dedicação, de compreensão, de estudo. Eu preciso dedicar tempo na palavra para que ela me sirva de alimento. Quando você termina de almoçar ali, o que você quer fazer? Não é? Você quer deitar no sofá um pouquinho, deitar na cama ali, tirar um cochilo, ficar quietinho um tempo. Você termina de comer e vai trabalhar. Parece que aquele negócio fica ali rodando, Parece que incha no estômago. E com o nosso espírito não é diferente. Precisamos tirar um tempo para digerir a palavra, para compreender, para entender a palavra. Então é dedicar tempo na leitura, no estudo. Aí quando de fato nós percebemos o sentido do que lê, então a palavra ela se torna o nosso alimento. E a partir daí nós iremos então compreender a Cristo. Compreender o que Jesus fez por nós e o que Ele ainda faz. E aí sim, Ele será o nosso alimento. E para encerrarmos, Jeremias 15, Jeremias 15, 16 diz assim: achando-se as tuas palavras, logo as comi. E a tua palavra foi para mim o gozo e a alegria do meu coração. Porque pelo teu nome sou chamado, ó Senhor, Deus dos exércitos. Jeremias aqui, ele se alimenta
da palavra de Deus. Ele se alimenta com a compreensão. E isso faz o que na vida dele? Isso se torna gozo e alegria no seu coração. Quando você tem se alimentado, seu coração se alegra daquilo que você está lendo? Quando você ouve uma palavra, seu coração fica feliz, contente, porque eu compreendi algo, foi-me falado algo, eu recebi no meu coração a palavra do Senhor, isso me traz alegria, me traz um gozo. Se isso acontece, seu espírito foi alimentado. Se ainda não acontece, é preciso buscar ao Senhor. É preciso reverenciar-se diante do Senhor. É preciso compreender a Cristo, para que Ele seja o seu alimento. Amém? Então vamos fechar nossos olhos. E que o Senhor possa ter sido o seu alimento. Que a palavra do Senhor possa ter te servido de alimento nessa noite. Senhor Deus, nós te louvamos, ó Pai. Senhor, eu te agradeço, ó Pai, porque o Senhor, ó Deus, tem falado, ó Pai, ao nosso coração, Senhor. Porque o Senhor, ó Pai, tem nos dado, Senhor Deus, oportunidade, Senhor Deus, de te buscar, ó Deus, de ler a tua palavra, Senhor Deus, livremente, Senhor Deus, de ter acesso, ó Pai, às tuas escrituras, ó Deus, de termos acesso, Senhor Deus, a estar diante do Senhor, ó Pai, cultuando, ó Deus. Nós te agradecemos, Senhor Deus, nessa noite, ó Pai. Eu te agradeço, Senhor, porque o Senhor é o nosso alimento, ó Pai. Porque o Senhor, ó Deus, nos enviou Jesus na cruz, Senhor Deus, para morrer, ó Pai, em nosso lugar, ó Deus, para que pudéssemos ter vida, Senhor Deus, e pudéssemos, Senhor Deus, nos alimentarmos, Senhor Deus, do pão vivo, ó Pai. Te agradeço, ó Deus, por essa noite, Senhor Deus, por esse momento que estamos aqui, Senhor Deus, reunidos na Tua casa, Senhor. Por aqueles, Senhor Deus, que estão em casa, Senhor Deus, neste momento, ó Deus, nos acompanhando, ó Pai. Estão ali, Senhor Deus, se alimentando, ó Pai mesmo, ó Deus, Senhor Deus, nas suas casas, Senhor Deus. Te agradeço, ó Pai, porque o Senhor é Deus e o Senhor é o nosso alimento. Te agradeço, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém.